dizia: Senhor, por que tanto eu abro a palavra sobre crucificação? E o meu Deus falava assim: filha, é necessário que você volte o meu povo a lembrar-se da crucificação. É necessário que você volte ao povo a lembrar-se do que eu passei, do que o que eu derramei o meu sangue, né, na cruz do Calvário. A entrega total que eu fiz para a humanidade, a entrega total que eu fiz para os meus filhos. E hoje, nesta tarde, o Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho Jesus Cristo, Ele quer o mesmo de mim, de você. Uma entrega total, uma renúncia. Sabe, irmãos, aquela coisinha que está na nossa vida como impedimento para que possamos ser mais cheios da graça, cheios do Espírito, cheios de fé, cheios de ânimo, cheios de coragem, viu, irmão? É isso que Deus quer, que nós abrimos mão daquilo que está sendo impedimento, daquilo que está sendo barreira para que possamos ser mais atingidos pela graça e pela glória. Irmãos, é difícil estar nesta terra assim, mas Jesus, Ele fala, irmãos, que no mundo terias aflição, mas Ele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vós vencereis também. Irmãos, ainda mais um pouquinho de tempo e Jesus virá nas nuvens. E Ele vai vir para buscar o povo seu, zeloso de boas obras. Vale a pena, irmão, renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar as vaidades, renunciar aquilo que o mundo nos oferece para estar com Jesus no céu. Irmão, tudo isso aqui é passageiro. Nós podemos, irmãos, gozar do fruto desta terra, ter bom carro, casa, ter de tudo, mas o principal na nossa vida tem que ser a graça do Senhor. Irmãos, o homem e a mulher que tem a graça de Deus, ele suporta tudo. Irmãos, a minha vida, se eu não tivesse a graça de Deus, eu não estaria aqui, irmãos. Estaria talvez no médico procurando recurso, estaria talvez numa cama descansando, repousando o corpo que está cansado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Ele revigora o nosso ânimo, Ele restaura nossas forças como a águia. Aleluia! E eu quero te dizer para ti nesta tarde: se estás cansado e sobrecarregado, vinde às águas, vinde a Cristo, que Ele aliviará o seu jugo, o seu fardo, porque dele é suave. O Senhor, Ele estende a mão com carinho, Ele fala: filho, deixa eu fazer, deixa eu trabalhar na sua vida, deixa eu lapidar o seu vaso, deixa eu moldar da minha maneira, e tu E quando aqui Jesus falava que era necessário que se cumprisse tudo que dele estava escrito, desde a lei de Moisés, tudo que os profetas falou, tudo que estava escrito nos Salmos, irmão, é necessário. Tudo que está acontecendo, as catástrofes, o tsunami, problema no mar, problema na terra, barro dissolvendo, tudo isso acontecendo, irmão, é necessário, que as escrituras disse que quando ouvires rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, terremotos, tudo isso, irmão, saberia que não ainda é o fim, mas que é o princípio do fim. É o princípio das dores. Então toda essa sacudida na terra, irmãos, é um despertamento para nós se voltarmos mais para Deus. Viu, irmão? Porque sabe o que acontece com o povo na terra? A gente acaba se embaraçando com tanta coisa, com tantos desejos próprios, viu? Que Deus, Ele quer falar para nós, mas às vezes estão tão, ocupados com as coisas dessa terra, que não damos ouvido. Aí acontece uma calamidade dessa, uma coisa dessa, sacode a terra, e o povo se volta para ouvir. Você vê uma cidade do jeito que está a minha, tudo que aconteceu, você vai lá fazer. Depois que foi suprida a necessidade, o mantimento, roupa, comida, casa, agora vai lá, evangelize, fala do amor de Deus. O povo está quebrantado, vai ouvir. Por quê, irmão? É na dor. Infelizmente, na hora da dor, a pessoa recua e se curva diante de Deus, né? Então o Senhor permite as adversidades, as dificuldades para nos aproximar dele. É no aperto, é quando a moeda está apertando, a cana trilhada. Sabe quando você coloca a cana no moinho e do outro lado você pega ela e volta de novo e mete de novo no moinho e vai de novo, e vai umas 3, 4 vezes, sai aquele caldo de cana grosso, chamado garapa, né? Aquele caldo forte. Assim Jesus faz na vida do crente também. Ele passa como uma cana trilhada várias vezes, vem passando. A prova está doendo, mas depois que passa do outro lado, irmão, fica uma bênção nas mãos de Deus. O vaso fica lapidado, está
para ser enviado para o campo, para fazer a obra do Senhor. Quando passamos na fornalha da aflição, na provação, não entendemos. Gememos, choramos, vamos para o vale, né? E falamos com Deus, entramos em propósito. Mas depois que tudo passa, irmão, a gente olha para trás e fala, mas Jesus era para isso. Tudo isso que aconteceu, o propósito era esse e eu não sabia. Então todas as provas e lutas que você passar, igreja, nunca pergunte, fique questionando o porquê disso, o porquê daquilo, mas fala, Senhor, qual é o propósito? Para que o Senhor quer que eu passe por isso? Qual é a finalidade? Aonde o Senhor quer chegar com tudo isso? E o Senhor vai esclarecer para ti. Amém, igreja? Glorifique o nome do Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Olha aí, quando aceitamos a Jesus, quando temos Cristo em nossa vida, Ele abre o nosso entendimento. Outrora estávamos no mundo, no lamaçal do pecado, éramos cegos, a nossa visão espiritual não tinha condição de ver as coisas do Espírito. Nós só enxergávamos as coisas materiais, as coisas carnais. Uma vez que aceitamos a Cristo, deixamos a libertar, Ele tira a venda dos nossos olhos e começamos a enxergar as coisas sobrenaturais. É por isso, irmãos, que o homem espiritual, né, o homem natural não entende o homem espiritual. Porque ele não está na mesma dimensão. É verdade. Ontem estávamos conversando no ônibus junto com a missionária lá, e estávamos conversando sobre uma ovelha, uma irmã muito querida que amamos, mas falando sobre essa dimensão espiritual, que se estiver junto conosco não vai entender a mesma conversa. Porque, irmãos, não está ainda naquela, né, no grau de espiritualidade que nós estamos. Então, mas isso é para todos. Você que está aqui, se você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, abre a minha visão, abre os meus olhos que eu quero ver, me leva ao sobrenatural espiritualmente. Eu quero ter intimidade contigo. Irmãos, é para todos, é só pedir. Basta pedir. Jesus falou assim, batei, abrir-se-vos-á. Ele é a porta. Então se você pedir, o que é que o pai vai negar para um filho? Se o filho pede para um pai um copo d'água, um pedaço de pão, o pai vai dar uma serpente? Não, o pai vai dar é coisa boa. Então tudo que Deus tem para te dar é coisa boa, igreja. Tudo é bom. Nunca se iluda com este mundo, irmãos. Tudo é passageiro, viu? Jesus pode vir de repente como relâmpago, pode vir agora. E como estamos com as nossas lamparinas, estamos preparados, estamos com azeite na botija ou está faltando? Aleluia! Então vamos pedir nessa tarde que o Senhor abra o nosso entendimento para as Escrituras. Ele disse, assim está escrito que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Todos aqui eu tenho certeza que conhecem essa mensagem da cruz, que conhece sobre a crucificação de Cristo. Ele tinha o poder, tem a qualquer momento para ele fazer o que quer. E naquele momento que ele foi levado ao Gólgota para ser crucificado ali, ele poderia, irmãos, ter desatado aquela cruz, ter saído dali, poderia ter arrancado aquilo tudo, né? Mas foi necessário cumprir as Escrituras, porque viria dito que viria um cordeiro que morreria em nosso lugar para tirar o pecado da humanidade e salvar-nos do pecado. Então foi necessário ele ir como ovelha muda ao matadouro, sofrer por nós um pecado, irmãos, que não estava sobre ele. Ele levou a nossa culpa, ele levou as nossas enfermidades, ele levou nossas dores, ele levou nossos pecados sobre a cruz, para que hoje, irmãos, pudéssemos ser adoradores de Cristo, pudéssemos estar, irmãos, prostrados diante da sua face. Aleluia. Deus nos fez, irmãos, para adorá-lo, para servi-lo. Se não sabia que Deus adora adoração, que Ele ama ser adorado, Ele gosta, irmãos, viu? Muitas vezes acordamos esquecendo de dizer, Espírito Santo, eu te amo, Deus, eu te adoro, eu te exalto, mas se prostrar, dobrar o joelho e falar, Jesus, eu reconheço que sou nada e que tenho totalmente dependência de ti. Jesus quer isso de nós. Quanto mais humilhação, quanto mais reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor, mais Ele nos exalta diante dos homens, diante dos demônios, diante de qualquer um, irmãos. Aquele que quer se exaltar, Deus humilhará, mas aquele que se humilha, Deus o exaltará. Aleluia! Muitas vezes, irmãos, somos humilhados no meio da família, somos humilhados no meio dos amigos.